Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Joaquim tenta ignorar aquela sensação ruim, mas quanto mais observa a filha saindo de casa pronta para assumir a presidência, mais o coração aperta dentro do peito. Era como se alguma tragédia estivesse prestes a acontecer. Gerluce entra no carro sorrindo, emocionada, sem imaginar o perigo que já ronda cada passo dela naquele dia tão importante. Joaquim fica parado por alguns segundos, pensativo, inquieto, até que toma uma decisão impulsiva. Ele pega as chaves do carro e sai atrás da filha. No fundo, alguma coisa dizia que ele precisava estar lá. E essa sensação não estava errada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ferete acompanha a chegada de Gerluce ao local da cerimônia com um olhar carregado de ódio. Paulinho, Rogério e toda a equipe entram ao lado dela. Mas Ferete não presta atenção em mais ninguém. Ele se afasta discretamente, pega o celular e faz uma ligação rápida. Fica pronta. Chegou a hora. A voz dele sai fria, controlada, perigosa. Só que Ferete não percebe que está sendo observado. De longe, Joaquim repara na movimentação estranha do rapaz e imediatamente desconfia. O homem estreita os olhos. Esse sujeito está aprontando alguma coisa. A tensão começa a crescer dentro dele. No auditório, Gerluce se emociona ao ver o pai entrando no local. Por um instante, o olhar dela muda completamente. Surpresa, carinho, alívio. O senhor veio. Joaquim apenas faz um sinal discreto com a cabeça. Mas Arminda, ao perceber a presença dele, perde o chão. O rosto dela empalidece na mesma hora. Não, isso não podia acontecer agora. Ela tenta disfarçar o nervosismo enquanto Ferete acompanha tudo sem entender. Joaquim encara os dois por alguns segundos. Principalmente Ferete. Existe algo naquele rosto que incomoda profundamente sua memória. Eu conheço esse homem de algum lugar. Arminda reage rápido. Rápido demais. Não conhece, não. A tensão entre os três cresce imediatamente. Ferete então arregala os olhos ao reconhecer Joaquim. Espera aí. Esse homem trabalhava lá em casa. Ele olha diretamente para Arminda. Desconfiado. O que ele está fazendo aqui? De onde você conhece ele? Arminda sente o coração disparar. Ela sabe que qualquer erro pode destruir tudo. Então força um sorriso falso. Eu não faço ideia do que esse homem veio fazer aqui, e sinceramente, eu não me importo com vida de empregado. Mas Joaquim percebe o desespero escondido na voz dela. E aquilo aumenta ainda mais sua desconfiança. Segundos depois, algo chama sua atenção. Ao passar perto de uma janela, ele olha para o prédio ao lado e vê uma sombra posicionada no alto da estrutura. Parada. Imóvel. Como se estivesse mirando exatamente para dentro do auditório. O sangue dele gela. Isso não tá me cheirando coisa boa. Joaquim começa a observar o palco sem tirar os olhos da movimentação ao redor. Enquanto isso, Gerluce sobe ao palco segurando o microfone com as mãos trêmulas de emoção. Ela respira fundo, tenta conter as lágrimas e inicia seu discurso. Primeiro, eu quero agradecer a confiança de todos vocês, por acreditarem em mim para ocupar um cargo tão importante numa fundação que ajuda milhões de pessoas. O auditório explode em aplausos. Alguns se levantam, outros se emocionam, mas a celebração dura pouco, muito pouco. Porque Ferete avança lentamente pelo corredor ao lado de Arminda, batendo palmas com deboche. Bravo, bravo. O silêncio toma conta do local na mesma hora. O olhar dele fica carregado de desprezo. Quem diria, uma faxineira brincando de executiva. A humilhação atinge Gerluce como uma facada. Zenilda olha imediatamente para Rogério. Eu sabia. Tava na cara que esse desgraçado não ia deixar barato. Paulinho fica tenso. Os seguranças começam a se aproximar, mas Joaquim continua olhando ao redor, inquieto, como se ainda esperasse algo pior. No palco, Gerluce ergue a cabeça e encara Ferete sem abaixar os olhos. A dor dentro dela vira coragem. Se você acha que vai estragar minha posse, Santiago Ferete, você tá muito enganado. Ela aperta o microfone com força. Eu vou mandar os seguranças tirarem você daqui agora. Ferete encara Gerluce com um sorriso venenoso. Daqueles que machucam antes mesmo da próxima palavra sair. Você não manda mais em nada aqui. Ele se aproxima devagar, aproveitando o silêncio absoluto do auditório. Acabou a brincadeira de madame.
Você voltou a ser a Zeluela de sempre. Arminda cruza os braços, cheia de desprezo. Onde já se viu isso? Uma cuidadora, uma faxineira, querendo posar de presidente. As palavras atingem Gerluce em cheio. Mas dessa vez ela não abaixa a cabeça. Os olhos dela se enchem de lágrimas, não de fraqueza, mas de revolta. Eu não tô me achando presidente. Ela encara Ferete sem piscar. Eu sou a presidente. Ferete cai na gargalhada. Uma gargalhada cruel. Então tira um documento debaixo do braço e levanta diante de todos. Pois isso aqui diz exatamente o contrário. O auditório inteiro prende a respiração. Essa liminar me coloca novamente na presidência da fundação e tira você do cargo imediatamente, Gerluce. O choque toma conta do lugar. Rogério dá um passo à frente. Isso é impossível. Zenilda fica sem reação. Paulinho olha desesperado para Gerlu. Já Gerluce sente o chão desaparecer sob os pés. Não, isso não pode ser verdade. Ferete abre outro sorriso debochado. Acontece que o juiz que aprovou sua posse tem ligação direta com Juquinha. A justiça entendeu que houve conflito de interesses. Ele ergue o papel mais uma vez. Resultado: sua posse foi anulada. E eu voltei pro cargo que sempre foi meu. A humilhação continua. Sem piedade. Agora junta suas coisas e vai procurar faxina em outro lugar. A indignação explode no auditório. Todos começam a discutir ao mesmo tempo. Rogério perde a paciência. Zenilda parte para cima de Arminda. Os jornalistas tentam entender o caos. E no meio da confusão, Joaquim percebe uma coisa importante. Ferete deixou seus pertences sobre uma cadeira ao subir no palco. O velho observa discretamente ao redor. Ninguém percebe sua movimentação. Então ele se aproxima, mexe entre os objetos, encontra algo escondido. O olhar dele muda imediatamente. Sério. Pesado. Como se finalmente tivesse entendido o tamanho da armadilha. Joaquim guarda aquilo sem chamar atenção. E quando levanta os olhos novamente, vê Ferete destruindo Gerluce diante de todos. A jovem tenta segurar o choro, mas a dor da humilhação já tomou conta dela. Ferete então dá o golpe final. Se um dia eu ver você virar presidente dessa fundação, ele aponta para Gerluce na frente dos jornalistas. Eu prometo doar toda a minha fortuna, e ainda te entrego metade do que eu tenho. Algumas pessoas se revoltam com o deboche. Mas Ferete continua. Seguro. Convencido de que venceu. E sabe por que eu tenho coragem de dizer isso? Ele se aproxima dela lentamente. Porque você nunca vai ocupar essa cadeira enquanto eu estiver vivo. Do lado de fora do prédio, uma sombra observa tudo. Imóvel. Esperando apenas o momento certo para agir. Ferete acredita que sua arma secreta vai acabar com Gerluce antes mesmo dela deixar aquele auditório. E isso deixa o sorriso dele ainda mais cruel. Sem saída, pressionada pela decisão judicial, Gerluce entende que perdeu o cargo. As mãos dela tremem ao pegar novamente o microfone. Os olhos estão marejados. A voz quase falha. Eu só queria agradecer por todo o tempo que vivi nessa fundação. O silêncio toma conta do auditório. Até que Joaquim vê uma pequena luz vermelha surgir no peito dela. Um laser, vindo da janela. Naquele instante, o sangue dele congela. O homem entende tudo. E age sem pensar. Gerluce. Filha. O grito ecoa pelo auditório inteiro. Joaquim se joga na frente dela no mesmo segundo em que um disparo atravessa o vidro da janela. O estrondo explode na sala. Vidros voam pelos lados. As pessoas começam a gritar desesperadas. Uma correria toma conta do local. Jornalistas se abaixam. Seguranças puxam armas. Paulinho corre em direção a Gerluce, completamente fora de si. Gerlu cai no chão assustada, tentando entender o que acabou de acontecer. Então olha para Joaquim. Impactada. Sem conseguir acreditar. Você salvou minha vida. A voz dela sai trêmula, cheia de emoção. Você me chamou de filha. Os olhos dos dois se encontram pela primeira vez de verdade. Como se naquele instante, todas as peças começassem finalmente a se encaixar. E do outro lado da sala, Arminda sente o desespero tomar conta dela. O rosto perde completamente a cor. Porque ela percebe que tudo pode desmoronar agora. Ferete perde completamente o controle ao perceber que o atentado deu errado. O rosto dele endurece. Os olhos se enchem de raiva.
Eu não acredito. Ele fala entre os dentes, tomado pelo ódio. A Samira errou o alvo. Arminda tenta puxar o braço dele discretamente. Mas Ferete continua transtornado. Ficou aquele tempo todo naquele prédio para nada. Sem perceber, ele acaba revelando mais do que deveria. Joaquim observa cada reação em silêncio. Atento. Desconfiado. Enquanto aperta no bolso o objeto que conseguiu pegar escondido dos pertences de Ferete. Do outro lado da sala, Paulinho explode. Fora de si, ele parte na direção do rival. Foi você, não foi? Os olhos dele estão cheios de revolta. Foi você que mandou matarem a Gerluce. Ferete imediatamente muda de postura. Volta a fingir calma. Cinismo. Eu não faço ideia do que você está falando. Ele abre os braços, como se fosse inocente. Por que eu faria uma coisa dessas? Paulinho ri de nervoso. Um riso carregado de dor. Pelo mesmo motivo que você acabou com a vida do meu pai. A voz dele falha de emoção. Se você fez aquilo com ele, faria comigo, com a Gerluce, com qualquer pessoa. Arminda permanece calada. Tensa. O medo dela aumenta a cada segundo. Ferete então encara Paulinho com desprezo. Seu pai era um incompetente. Ele dá um passo à frente. E você consegue ser ainda pior. Paulinho perde a cabeça. Parte para cima dele. Os seguranças entram no meio antes que a situação vire uma tragédia maior. Gerluce continua abalada com tudo o que aconteceu. Ainda tentando respirar direito. Ainda sem acreditar que Joaquim se jogou na frente dela. O homem segura firme nos ombros da filha. Com carinho. Proteção. E fala baixo, olhando nos olhos dela. Você não precisa ter medo. A voz dele sai emocionada. O que fizeram com você hoje não vai ficar impune. Gerluce sente algo diferente naquele abraço. Uma segurança que nunca teve. Eu prometo, eles vão pagar por tudo. Mais tarde, já longe da confusão, Joaquim toma uma decisão arriscada. Ele dirige sozinho até o hotel onde Ferete e Arminda estão escondidos. Dentro do carro, respira fundo, pensativo. Então coloca um boné vermelho. Pega uma mochila de entregador de comida. E desce do veículo tentando parecer apenas mais um trabalhador comum. Na recepção, ele mantém a calma. Entrega pro quarto do Santiago Ferete. O porteiro estranha. Mas ele não está no hotel no momento. Joaquim improvisa rapidamente. Eu sei. Ele pediu para subir mesmo assim e deixar tudo lá. O funcionário ainda hesita. Então manda uma mensagem para o celular de Ferete pedindo autorização. Nesse instante, Joaquim discretamente tira um aparelho do bolso. O mesmo celular que pegou escondido durante a cerimônia. Ele desbloqueia rapidamente. Aprova a entrada. E guarda o aparelho antes que alguém perceba. O porteiro nem desconfia. Pode subir. Joaquim agradece e entra no elevador tentando controlar o nervosismo. Cada segundo ali é perigoso. Ao entrar no quarto, ele começa a procurar tudo. Sem perder tempo. Abre gavetas. Revira malas. Olha atrás dos quadros. Debaixo da cama. Dentro do armário. Até que encontra um envelope escondido no fundo do guarda-roupa. O coração dele acelera. Joaquim abre os documentos rapidamente e começa a ler. O choque toma conta do rosto dele. Meu Deus! Ele mal consegue acreditar. Esse documento passa todo o patrimônio do Ferete pro nome do Raul. Joaquim continua folheando os papéis. Cada descoberta pior que a anterior. Então era isso. Ele entende finalmente o plano inteiro. Se a polícia descobrisse alguma coisa, Ferete jogaria toda a culpa nas costas do Raul. A revolta cresce dentro dele. E o rapaz nem imagina que virou dono de tudo no papel. Principalmente da fundação. Joaquim continua procurando mais provas. Então encontra várias procurações assinadas por Raul. Todas em branco. Prontas para serem usadas em qualquer golpe. O velho sente um arrepio. Eles deixaram tudo preparado. Ele segura os documentos indignado. Bastava escrever o que quisessem depois. Naquele instante, Joaquim percebe que acabou de colocar as mãos na prova capaz de destruir Ferete de uma vez por todas. Joaquim segura as procurações com as mãos trêmulas. O coração dispara dentro do peito. Ele finalmente entende o tamanho da sujeira que Ferete escondeu todos esses anos. Eu preciso encontrar o Raul. Agora. Mas antes que consiga sair do quarto,
O som da fechadura sendo destrancada quase faz o sangue dele parar. Joaquim congela. Desesperado. Não. Eles voltaram. Sem pensar duas vezes, ele corre e se esconde novamente. A porta se abre. Ferretti entra no quarto ao lado de Arminda, comemorando como se tivesse acabado de vencer uma guerra. A melhor parte foi olhar na cara deles quando eu retomei a presidência. Ele joga o paletó na cama dando risada. A única decepção foi aquela incompetente da Samira. O ódio cresce na voz dele. Errou o alvo feito uma amadora. Arminda para de repente no meio do quarto. Franze o nariz. Incomodada. Espera. Ela começa a olhar ao redor lentamente. Você tá sentindo esse cheiro? Joaquim prende a respiração atrás da porta. O suor escorre pelo rosto dele. Arminda fecha os olhos por um instante, como se tentasse reconhecer aquela fragrância. Eu conheço esse cheiro. Ela começa a caminhar pelo quarto devagar, farejando o ar. Ferretti também percebe. E reage com desprezo. Deve ser cheiro de pobre impregnado nesse lençol. Ele ri sozinho. Parece que algum baixa-renda dormiu aqui. Joaquim fecha os olhos de raiva, mas permanece imóvel, sem fazer um único som. Arminda continua inquieta. Não, tem alguma coisa estranha. Ela respira fundo novamente. Esse cheiro me deixa. A voz dela muda, quase hipnotizada. Nossa! Ferretti estranha a reação dela. Para com isso, Arminda. Ele começa a procurar alguma coisa pelo quarto. Cadê meu celular? O sorriso desaparece do rosto dele. E a chave do quarto também sumiu. Agora o nervosismo toma conta. Eu não acredito que perdi isso na fundação. Arminda cruza os braços sem se importar. Eu não tenho obrigação de cuidar das suas coisas. Enquanto os dois discutem, Joaquim continua escutando tudo escondido. Cada palavra. Cada plano. Então Ferretti solta algo que faz Joaquim arregalar os olhos. Amanhã eu vou reunir toda a gangue do Rogério. O tom dele fica cruel novamente. E vou colocar aquele povo todo na rua. Ele sorri com perversidade. Principalmente Gerluce, Raul, Rogério, Zenilda. A raiva cresce ainda mais. E a traidora da Xênica também. Ferretti caminha em direção ao banheiro. Arminda vai atrás dele reclamando. Naquele instante, Joaquim percebe sua única chance. Ele sai do esconderijo correndo em silêncio absoluto. Abre a porta devagar. E consegue escapar do quarto segundos antes dos dois voltarem. Do lado de fora, encostado na parede do corredor, ele respira aliviado. Então olha para as procurações em branco nas mãos. Um sorriso discreto surge pela primeira vez. Consegui. Os olhos dele brilham cheios de determinação. Então o Ferretti quer fazer uma surpresa para eles. Joaquim guarda os documentos dentro da roupa. Agora sou eu que vou surpreender aquele desgraçado. Mais tarde, Joaquim consegue encontrar Raul escondido longe da fundação. O rapaz escuta tudo em choque, principalmente quando descobre que o patrimônio inteiro de Ferretti foi colocado ilegalmente em seu nome. Ele me usou esse tempo todo. Raul fica destruído. Joaquim segura firme no ombro dele. Ainda dá tempo da gente acabar com isso. Os dois decidem agir imediatamente. Na manhã seguinte, o clima dentro da fundação é pesado. Tenso. Gerluce aparece ao lado de Rogério e Zenilda na sala da presidência. Ninguém ali dormiu direito. A tentativa de assassinato ainda assombra todos eles. Poucos minutos depois, Ferretti entra acompanhado de Arminda. Os dois carregam a mesma arrogância da noite anterior. Ferretti encara Gerluce com deboche. E então? Já melhorou do susto? Gerluce responde sem baixar os olhos. Isso não é da sua conta. Arminda solta uma risadinha venenosa. Quanta ousadia falar assim com o chefe. Ela encara Gerluce de cima a baixo. Ou melhor, ex-chefe. Ferretti então abre um sorriso satisfeito, cheio de crueldade. Rogério. Gerluce, eu quero vocês e toda a equipe fora daqui imediatamente. O silêncio pesa na sala. Estão todos demitidos. Zenilda arregala os olhos indignada. Rogério perde a paciência na mesma hora. Você enlouqueceu. Ele bate na mesa. Essa empresa também é minha. Ferretti ergue calmamente a liminar. Seguro de si. Com esse documento, tudo voltou para as minhas mãos. Ele aponta para a porta.
E agora vocês vão sair daqui do jeito que merecem. Ferete continua sentado na cadeira da presidência como se já tivesse vencido definitivamente. O sorriso dele é carregado de arrogância. Inclusive, onde está aquele imprestável do Raul? Ele revira os olhos com desprezo. Aposto que fugiu da responsabilidade de novo. Arminda ri debochada. Você achou mesmo que aquele garoto teria maturidade para alguma coisa? Ela balança a cabeça. Raul puxou exatamente o seu pior lado. Ferete abre um sorriso convencido. Mas naquele instante, a porta da sala se abre com força. E Raul entra acompanhado de Joaquim. O clima muda imediatamente. Pesado, tenso, perigoso. Raul encara Ferete diretamente. Sem medo, sem hesitar. Agora vocês dois saem da minha sala, antes que eu chame a polícia. O silêncio explode dentro da presidência. Gerluce arregala os olhos. Zenilda leva a mão até a boca. Rogério observa sem acreditar no que está ouvindo. Já Arminda empalidece completamente ao ver Joaquim ao lado de Raul. Ferete se levanta furioso. Que palhaçada é essa? Ele aponta para Raul, tomado pela raiva. Isso aqui não é a casa da Joelle para você fazer barraco. Então percebe Joaquim. E fica ainda mais irritado. Espera aí. Ele estreita os olhos. O que esse mordomo tá fazendo aqui? Joaquim finalmente dá um passo à frente. Seguro. Depois de tanto tempo calado, ele decide parar de se esconder. Eu nunca fui mordomo coisa nenhuma. A voz dele sai firme. Pesada. E o que você precisa entender agora é que essa empresa não pertence mais a você. Ele olha para Raul. Tudo está no nome dele. O silêncio toma conta da sala novamente. Ferete tenta fingir tranquilidade. Mas os olhos começam a denunciar o desespero crescendo dentro dele. Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Raul perde a paciência. Faz sim. Ele tira os documentos da pasta e joga sobre a mesa. Você colocou todos os seus bens no meu nome para tentar escapar da polícia se fosse descoberto. A revolta toma conta da voz dele. Você queria me transformar no culpado de tudo. Ferete sente o chão balançar. Pela primeira vez, o controle começa a escapar das mãos dele. Raul continua. Só que seu plano virou contra você. Ele encara Ferete com firmeza. A empresa agora é minha. Então aponta para a porta. E eu quero vocês dois fora daqui. Arminda explode de ódio. O olhar dela vai direto para Ferete. Isso é culpa sua. Ela grita sem conseguir mais se controlar. Você colocou a mansão no nome da Lorena, a empresa no nome do Raul. Ela ri de nervoso. Parabéns, você é um gênio mesmo. Ferete fecha os olhos por um instante. Humilhado. Destruído. Eu não acredito que isso está acontecendo. Raul então se aproxima de Gerluce, com emoção verdadeira no olhar. E a partir de hoje, a presidência volta para quem nunca deveria ter saído dela. Gerluce sente os olhos encherem de lágrimas. Depois de tanta humilhação, finalmente aquele pesadelo começa a virar. Arminda então aponta furiosa para Joaquim. Foi você. A voz dela sai carregada de ódio. Você ajudou eles esse tempo todo, seu desgraçado. Joaquim encara Ferete pela última vez. E decide acabar de vez com qualquer máscara. Já que você quer tanto saber quem eu sou. Ele respira fundo. Então eu vou contar. O clima pesa imediatamente. Eu tive um caso com a sua mulher, debaixo do seu nariz, dentro da sua própria casa. Ferete congela. O olhar dele vai lentamente até Arminda. Joaquim continua. Foi ela quem me colocou lá dentro. Lembra agora? A memória bate em Ferete como uma explosão. O rosto dele se transforma completamente. Raiva, ódio, traição, humilhação. Eu não acredito. Ele olha para Arminda transtornado. Você teve coragem de fazer isso comigo? Arminda tenta se defender. Desesperada. Ferete, escuta. Mas ele já não consegue ouvir mais nada. Raul manda os seguranças retirarem os dois da sala. Enquanto Ferete e Arminda são expulsos diante de todos. Gerluce volta a ocupar a cadeira da presidência. Emocionada. Vitoriosa. Só que o pior ainda está por vir para o casal de vilões. Porque o julgamento de Helga vai trazer à tona um segredo devastador. Uma verdade escondida durante anos. Algo tão forte, que pode destruir de vez a vida de Ferete e Arminda. E agora eu quero saber de você.
Que nota o Joaquim merece por ter desmascarado Arminda e acabado com o plano de Ferete? Conta aqui nos comentários. E não esquece de deixar o gostei para continuar acompanhando todos os próximos acontecimentos da novela.